Você já se perguntou se aquilo que você tá comendo é realmente o que parece ser? Tipo, será que aquela cerejinha brilhante do bolo é mesmo cereja? Ou será que aquele mel dourado e puro que você colocou na torrada já viu uma abelha de verdade na vida? Pois é, hoje a gente vai entrar num território delicioso e ligeiramente revoltante, onde a comida finge ser o que não é. Tem ingrediente humilde que se disfarça de iguaria. Tem truque tão velho que já virou tradição. E tem produto tão bem maquiado que enganou gerações inteiras. E o mais curioso, muitas dessas invenções começaram com boas intenções, mas acabaram sendo abraçadas por um sistema que aprendeu a lucrar alto com a enganação. Neste vídeo, você vai descobrir como alimentos do dia a dia foram parar no palco do grande teatro gastronômico, com figurino, roteiro e tudo. E quando você souber de onde vieram esses truques, quem teve a ideia e por que eles continuam sendo usados até hoje, sua próxima ida ao supermercado pode virar um verdadeiro documentário investigativo. Então prepare o estômago e a mente, porque o que parece sabor às vezes é só maquiagem comestível. E no final, você vai pensar 2 vezes antes de chamar aquela coisa vermelha de cereja. Bora? O chuchu que enganou o Brasil inteiro com um pote de corante. Você entra numa padaria qualquer, pede aquele bolo tradicional com cobertura branca e lá no topo está ela, a rainha do engano, toda vermelha, reluzente, parecendo ter sido colhida no quintal da riqueza. A famigerada cereja de bolo. Só que não. Porque o que você tá vendo ali em cima, com todo aquele glamour açucarado, é na verdade um pedaço de chuchu. Isso mesmo, aquele legume sem gosto, sem personalidade que virou estrela da confeitaria brasileira só porque é maleável e não reclama. A jogada começou quando importar cereja era coisa de rico, e confeitaria boa mesmo era que sabia enganar com estilo. O chuchu entrou em cena porque era barato e obediente. Ele corta fácil, cozinha rápido e absorve cor e sabor como uma esponja gourmet. A mágica começa com um banho em xarope de açúcar, depois um mergulho no corante vermelho mais vibrante da paleta, e pronto! Nasce a cereja tropical que não tem DNA de fruta nenhuma, mas ganha vaga de destaque no centro da decoração. E o mais insano é que isso não é invenção nova. Esse truque já fazia sucesso nos anos 50, quando os confeiteiros brasileiros decidiram improvisar com o que tinham em mãos. E como o brasileiro é bom de criatividade e sobrevivência, transformaram um legume sem sal numa falsa iguaria. E assim nasceu a maior farsa alimentícia das festas infantis. E você, que provavelmente cresceu achando que estava comendo uma cereja importada, na verdade estava mastigando um legume camuflado com açúcar. Hoje em dia, a tradição continua. Tem padaria que até chama de cereja brasileira, como se fosse uma identidade nacional gourmet. Mas no fim, continua sendo chuchu vestido de gala. Um clássico da maquiagem culinária, e você ainda paga sorrindo, achando que tá se dando um agrado frutado. Bonito, né? Agora segura essa. Se o chuchu te enganou com um vestido vermelho, o próximo golpe vai direto no seu forno. Sabe aquela pizza congelada que você compra achando que tá economizando? Aquela lasanha de micro-ondas que derrete toda bonitinha por cima? Pois é, a camada de queijo que cobre esses pratos geralmente não é queijo. O nome é bonito, parece coisa de produto gourmet, mas o conteúdo é bem mais ousado que o rótulo. O que você tá comendo na maioria das vezes é uma mistura feita com soro de leite, aquele líquido que sobra quando o queijo de verdade é fabricado, misturado com gordura vegetal, amido, espessantes, sal. E às vezes até um aroma idêntico ao natural que só existe nos laboratórios da indústria. Essa gambiarra moderna nasceu da necessidade de economizar nos restaurantes fast food e nas fábricas de alimento congelado. Eles queriam o visual do queijo derretido, aquela esticadinha clássica que dá fome só de olhar, mas sem o custo do leite e do processo tradicional. E foi aí que a engenharia de alimentos entrou em cena com tudo. Criaram a chamada mistura láctea sabor mussarela, que parece queijo, age como queijo, mas é um cosplay alimentar completo. E o mais bizarro é que isso virou padrão. Tá em lanche de escola, tá em pão de queijo industrializado, tá no hambúrguer que você jura ser suculento, mas que no fundo tá só carregando um pedaço de gordura disfarçada. O golpe é tão bem feito que até o derretimento foi calibrado para parecer apetitoso. Eles ajustam o ponto de fusão da gordura, o brilho superficial, a elasticidade da massa, tudo para convencer seus olhos antes do seu paladar. E se engana quem pensa que é só no Brasil. Esse queijo fake é usado no mundo inteiro, sempre com nomes diferentes.
sempre com a promessa de economia e rendimento. Mas o sabor real rende pouco. É como mastigar memória falsa de mussarela com textura de creme endurecido. E ainda chamam de opção mais acessível, como se te fizessem um favor. Só que no fim, você tá pagando por um teatro de pizza, com queijo de mentira, sabor ajustado e lucro garantido para quem inventou a fórmula. E se isso já tá te deixando desconfiado do que tem na sua geladeira, respira, porque ainda tem muito mais pela frente. O próximo produto da lista é doce, dourado e se diz natural, mas talvez nunca tenha conhecido uma abelha na vida. O mel que não viu uma abelha sequer. Você já passou na feira ou no mercado? Viu aquele pote de mel dourado, rótulo escrito puro em letras garrafais, e pensou, agora vou me alimentar direito? Pois é, sinto informar. Mas em muitos casos o que tem ali dentro não é mel, é xarope. Isso mesmo, xarope de milho, de glicose, de açúcar invertido, com um toque de aroma artificial e uma cor lindíssima que te faz jurar que saiu direto da colmeia. Só que não. A falsificação do mel é uma das mais comuns do mercado alimentício. E o motivo é simples, é lucrativa. O mel de verdade é mais caro, mais difícil de produzir e depende do trabalho de abelhas de verdade. Já o mel falso nasce num tanque de inox, pronto em minutos, e custa uma fração do valor. O truque é antigo. No século passado, principalmente após guerras e períodos de escassez, produtores começaram a reforçar o mel com xaropes. A ideia era render mais, atender mais gente. Só que o tempo passou. A escassez sumiu, mas o hábito ficou. Hoje, tem marca no mercado que vende potes inteiros sem uma gota de mel natural. E o mais absurdo é que muitas vezes o rótulo permite isso, com letrinhas miúdas ou termos genéricos como produto composto de mel. Parece honesto, mas é só o nome fantasia da enganação. O mel falsificado é tão comum que em testes laboratoriais, amostras compradas em grandes redes de supermercado apresentaram níveis ínfimos de pólen, o que indica que não teve abelha ali nem por acidente. E sabe o que é pior? Esse mel industrializado às vezes ainda é vendido como produto saudável, como alternativa natural ao açúcar. A embalagem ajuda, o visual é perfeito, a textura escorre do jeito certo, mas o conteúdo é uma mistura açucarada que engana fácil o seu paladar e o seu bolso. E no fim, você acha que tá fazendo uma escolha consciente, quando na real tá só financiando mais um capítulo da grande novela da comida fake. O café que vem com milho e um pouco de cevada de brinde. Sabe aquele cheirinho de café fresco que invade a casa de manhã e faz todo mundo acordar sorrindo? Então, às vezes, ele vem com um bônus que não deveria estar ali. Porque boa parte dos cafés muito baratos que você compra no mercado, principalmente os pacotes populares, vem misturado com outras coisas que não são café. Pode ser milho, cevada, casca de café, caroço de açaí torrado e moído, até amido. Tudo isso entra moído junto com pó, em proporções que passam despercebidas no gosto e muito bem aceitas pelo lucro da indústria. Essa prática tem nome bonito: adulteração permitida. Em outras palavras, eles misturam ingredientes mais baratos com o café de verdade, e se não passar de um certo limite, está tudo legalizado. O consumidor, claro, nem imagina. Porque a embalagem continua linda, o aroma é reforçado artificialmente, e o rótulo diz 100% torrado e moído. Mas torrado e moído o quê? Aí já é outro papo. A mistura começou em períodos de crise econômica, como forma de esticar o estoque e vender mais por menos. Mas o tempo passou e o mercado descobriu que dá para continuar fazendo isso mesmo em tempos de fartura. Por quê? Porque o consumidor comum não percebe. Se o café estiver bem torrado, o sabor das misturas se esconde no amargor. E o aroma pode ser compensado com aditivo sintético. Resultado? Você pensa que está tomando um café de verdade, mas na real tá bebendo um blend improvisado que engana o seu olfato e faz a conta da empresa sorrir. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas também é o país onde mais se vende café misturado com tudo, menos café. É irônico, é absurdo e é mais comum do que parece. E aí você se pergunta por que o café não dá energia? Por que o gosto parece ralo? E por que o preço é tão baixo? A resposta tá no moedor da fábrica. É tudo diluído no lucro. E se isso te deixou com gosto amargo na boca, espera até saber o que fazem com o suco de uva. O suco de uva que nunca viu uma uva na vida.
Você pega aquela caixinha roxa no mercado, vê escrito néctar de uva com imagem de cachos brilhantes e já se sente saudável, como se estivesse tomando um gole direto do vinhedo europeu. Só que não, porque aquele líquido roxo, apesar do rótulo poético, tem muito mais água doce e açúcar refinado do que qualquer traço de uva real. Na maioria das marcas populares nacionais, o conteúdo mal chega a 30% de suco integral. O resto é um combo de aditivos sintéticos, conservantes alimentares e aquele velho aroma natural que convence o nariz, mas não engana o fígado cansado. A confusão começa no nome bonito. Tem néctar industrial, tem suco misto, tem bebida de uva, e tudo isso soa como variação poética da mesma coisa, mas não é. O verdadeiro suco integral de uva é espesso, escuro, sem adição de água extra ou açúcar extra, e custa caro porque a fruta rende pouco. Já os outros rótulos são, na real, versões diluídas industrialmente, aromatizadas e vendidas como se fossem iguais de verdade. É como comprar vinho chileno e receber um tangue de luxo. A prática começou com o velho truque do rende mais. Mistura um pouco do suco natural, completa com água gelada, joga açúcar industrial, ajusta a acidez controlada e pronto. A ilusão está pronta. Isso virou padrão na indústria de bebidas, especialmente voltada ao público infantil, onde o sabor doce e o rótulo colorido convencem mais do que a informação real. E você, achando que estava substituindo o refrigerante açucarado por algo saudável, confiável, acaba bebendo basicamente um xarope diluído com marketing afetivo. Em muitos casos, o suco colorido leva até corante artificial para ficar com aquele tom vibrante de uva recém-colhida. Mas o que tem ali é uva de novela, não de natureza verdadeira. No fim, você paga por uma promessa de saúde nutritiva e recebe uma bebida que agrada o paladar doce, mas não entrega nenhum valor funcional. E o mais absurdo, ainda colocam frases como rico em energia no rótulo, como se fosse elogio. Energia do quê? Do açúcar refinado que você não pediu, mas está bebendo sorrindo feliz. O chocolate que parece luxo, mas é só gordura com corante. Você entra na loja, vê aquele chocolate embalado em papel dourado com nome elegante e uma fita que brilha mais que seu salário, e pensa, hoje eu mereço um agrado. Só que o que você está levando ali não é bem chocolate de verdade. Em muitos casos, é uma mistura de açúcar refinado com gordura vegetal, aromatizado com essência de cacau sintético e moldado para parecer uma delícia cremosa feita por chefe francês. Só que o sabor vem da engenharia alimentar, não da plantação de cacau. O verdadeiro chocolate começa com massa de cacau, manteiga de cacau e um processo de refino cuidadoso. Já os chocolates falsificados, os famosos tabletes populares, quase não têm cacau puro. O ingrediente nobre entra em proporção mínima, só para cumprir a legislação básica. O resto é açúcar, gordura, espessante e aquele toque de aroma idêntico ao natural que a indústria adora empurrar em tudo que brilha mais do que entrega. Essa fórmula foi criada para custar menos, derreter fácil, durar mais na prateleira e enganar o seu paladar com uma textura que lembra o verdadeiro, mas é só máscara doce. E o mais bizarro, tem marca que vende barra de 200 gramas por R$8, mas com menos cacau real do que uma colher de achocolatado. Você acha que está levando qualidade barata, mas está mastigando o que basicamente é doce com marketing. Na Páscoa, esse mesmo chocolate barato vira ovo, ganha embalagem metalizada, brinde plástico e um laço bonito. Aí o preço explode, vai para R$80 e você acha que é especial. Mas o sabor genérico é o mesmo. Em alguns casos, até piorado propositalmente. Porque para moldar o ovo, eles usam gordura extra, que dá ponto de fusão, mas tira o sabor real do cacau. Resultado? Um produto que derrete na boca iludida, mas não entrega nem 10% do que promete na embalagem bonita. E o mais absurdo é que tem até marca tradicional usando essa fórmula. Você vê um nome famoso, confia, compra e só percebe a diferença quando compara com um chocolate nobre de verdade. A diferença sensorial é enorme. Mas a maioria das pessoas já se acostumou com o gosto artificial, aquele que engana com facilidade. E a indústria sabe disso. Por isso, investem em embalagem chamativa, nome gourmet e textura cremosa. Porque o sabor pode ser ajustado quimicamente, mas o lucro certo tem que ser garantido.
Enquanto você tá ali derretendo feliz com a sensação de estar se dando um presente, a indústria derrete na margem de lucro. Tudo isso com um produto que na prática é só gordura doce com perfume de cacau falso. E você achando que tá comendo um pedaço de luxo europeu. Tá nada. Tá comendo uma ilusão embalada, feita pra agradar sua boca e enganar seu bolso inocente. Se hoje o cardápio do golpe tá escondido na embalagem, na Idade Média, ele vinha direto no prato duvidoso. Imagina você sentado numa taverna fedorenta do século XVI, esperando carne de caça nobre, e recebendo carne de gato de rua, temperado com cebola e reza. Sim, gato disfarçado de coelho era um clássico da trapaça gastronômica na Europa. Principalmente nas tavernas mais baratas e populares, onde nobre nenhum punha o pé. A aparência similar era parecida, o corte artesanal e o sabor. Bem, com sal suficiente, até pedra vira proteína passável. Outro truque recorrente era o vinho batizado, e não era com água santa. O vinho da época, que já era ruim por natureza, muitas vezes era misturado com vinagre velho, frutas fermentadas e até um pouco de urina animal, tudo para render mais e dar o gosto ácido tradicional. Os vendedores chamavam isso de vinho rústico. A galera bebia, achava forte, suava frio e atribuía a potência da uva, o que na verdade era um coquetel medieval de dar dor de cabeça só pelo cheiro forte. E o melhor, quem reclamava era taxado de boca fraca ou acusado de blasfemar sabores, porque naquela época o gosto ruim era sinal de autenticidade culinária, e o que os donos de taverna não tinham em qualidade real, compensavam com criatividade suja e muita cara de pau. Se você acha que enganar com ingrediente falso é coisa moderna, segura essa. No século XVII, os mercados eram um verdadeiro desfile de fantasia alimentar. Um dos golpes mais comuns era com pão branco, que era símbolo de status social e saúde. Só que o trigo caro era difícil de encontrar. Então os padeiros misturavam gesso moído na massa, para deixar o pão mais claro visualmente e mais leve. Resultado? O povo comia aquilo achando que estava consumindo algo nobre e puro, enquanto mastigava cal virgem com crosta crocante. Outro clássico da trapaça medieval era o peixe fresco do dia. Só que o peixe era do dia anterior, do anterior e às vezes da semana passada. Eles passavam sangue fresco de animal por cima da pele do peixe e deixavam o bicho perto de carvão quente para liberar cheiro de grelhado. O cliente via, sentia o frescor falso e pagava sorrindo. Só que no dia seguinte, só Deus sabia quem ia levantar da cama. Esses golpes eram tão comuns que surgiram cartilhas de sobrevivência nas feiras, com dicas como morda o pão antes de pagar ou cheire o peixe com um pano molhado. Era uma época em que o consumidor desconfiado não confiava nem na água potável, porque até ela podia vir misturada com caldo de lavagem. E no meio de tudo isso, a lógica era simples. Aparência vendia. O que parecia nobre visualmente, fresco ou raro, vendia. Mesmo que fosse farinha com giz ou peixe maquiado. E se você desconfiasse, o problema era seu. Porque no século da ignorância gourmet, o que valia era a sensação de riqueza, mesmo que você estivesse comendo areia temperada. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com esses séculos de cozinha camuflada, é que o truque alimentar não é novidade. Do chuchu pintado de cereja ao vinho de vinagre, do chocolate de gordura ao pão com gesso, a indústria alimentícia ou melhor, o comércio esperto sempre soube transformar a aparência visual em valor simbólico. E quanto mais gente não entende o que está consumindo de verdade, mais fácil fica repetir o truque disfarçado. A verdade é que o jogo nunca foi sobre qualidade real. Sempre foi sobre ilusão embalada, e quem soube jogar lucrou alto. O que muda com o tempo não é o golpe estrutural, é só a embalagem brilhante, o nome bonito e a desculpa no rótulo confuso. E o consumidor continua ali, comendo história maquiada e pagando por tradição fake, que nunca existiu. Então, se quiser um conselho honesto, da próxima vez que for comer qualquer coisa, olhe com mais atenção crítica. Porque entre o sabor atrativo e a verdade escondida, ainda tem muito teatro servido no prato.